Transformar um notebook antigo e usado em um servidor de arquivos Linux. Reaproveitamento de peças usadas. Backup e primeiras manutenções. Compatibilidade e escolha de sistema operacional. Criação de um disco de instalação. Instalação do Linux no notebook. Configuração do servidor de arquivos. Acesso ao servidor de arquivos. Conclusão. Peças que foram usadas. 3 HDS usados sendo um externo, 1 TB, 2 de notebooks antigos adaptados com cases USB-S de 500 GB e 320 GB, totalizando 1,820 TB de armazenamento externo. Foi usado também um SSD novo de 240 GB de armazenamento interno para instalar o sistema operacional. Um notebook usado Asus S400CA com fonte. Um hub USB 3.0. Backup e primeiras manutenções. Não foi preciso fazer backup pois o SSD de 240 GB era novo, particionado e formatado. As manutenções feitas foram troca de pasta térmica e ajuste nas USBs que estavam frouxas. Compatibilidade e escolha de sistema operacional. O notebook escolhido tem a seguinte configuração. O processador tem 2 núcleos 4 threads, frequência máxima de 2,6 GHz e frequência base de 1,7 GHz. Memória RAM 2 GB soldados e um pente de 8 GB acoplado. SSD interno de 240 GB. É sabido que o Linux Ubuntu 24.04 necessita de configuração mínima para sua instalação. Processador dual-core de 2 GHz ou superior, 4 GB de RAM, 25 GB de espaço livre em disco. Conclui então que o sistema operacional a ser instalado é o Linux Ubuntu na versão 24.04. O software escolhido para a criação de um pendrive botável foi o Rufus, pois a máquina que está auxiliando a instalação do Linux é o Windows. Instalação do Linux no notebook. 1. Boot pelo USB. Insira o pendrive no notebook e reinicie o dispositivo. Entre no menu de boot, geralmente pressionando F12, F2 ou DIL, e selecione o pendrive como dispositivo de boot. 2. Siga o instalador. Siga as instruções do instalador da distribuição Linux escolhida. Configure o particionamento do disco, nome do servidor, senhas, etc. No meu caso, ao inserir o pendrive na USB e entrar no setup do notebook, o mesmo não foi reconhecido. Neste caso é só deixar todas as opções de boot em Disabled, salvar e reiniciar que a instalação se iniciará normalmente. Primeiro escolhi a linguagem do sistema e do teclado. Segundo, eu preferi não se conectar e instalar o Ubuntu. Terceiro, selecionei instalação iterativa e depois instalar drivers de terceiros. Quarto, selecionei apagar o disco e instalar Ubuntu. Selecionei a unidade SSD interna de 240 GB para a instalação do Linux. Quinto, configurei minha conta e selecionei meu fuso horário. Por fim, revisei minhas escolhas, iniciei e terminei a instalação. Após a instalação do Linux, observou-se que todas as unidades foram montadas com sucesso. Configuração do servidor de arquivos. O servidor escolhido foi o Samba. Antes de instalá-lo, foram feitas atualizações de sistema com os seguintes comandos de terminal: sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade. Após terem sido feitas as atualizações de sistema, foi instalado o Samba. Comando para instalar o Samba: sudo apt-get install Samba. Configuração do Samba. Editei o arquivo de configuração do Samba, Ubuntu etc samba smb.conf. Para adicionar as unidades que gostaria de compartilhar, usei o editor de textos comum do Ubuntu. Como eu acho as unidades para compartilhá-las? Eu clico na unidade montada, depois clico na barra de endereços.
Este é o arquivo smb.conf, editado. Precisei adicionar uma senha ao usuário do Samba, no caso R, com o seguinte comando: sudo smb-pswd-ar. Lembrando que R é o usuário do Samba. Após a instalação e configuração do Samba é necessário reiniciar o serviço. Para isso temos o seguinte comando: sudo service smb-restart. Para acessar o servidor de um computador Windows foi necessário abrir o explorador de arquivos, digitar o IP do servidor na barra de endereços, clicar com o botão direito do mouse na unidade e selecionar mapear a unidade de rede. Conclusão: a data deste experimento é 12 de janeiro de 2025, levando em consideração que o notebook estava parado e que o mesmo tem 13 anos de tempo, foi possível reaproveitá-lo com um sistema atual, podendo ser usado para pequenas tarefas como editar textos, planilhas, apresentações, navegar na internet e estudar. Também foi possível transformá-lo em um servidor de arquivos, principal ideia. Porém, notou-se que sua taxa de transferência foi baixa para as necessidades atuais, variou entre 12 MB por segundo a 15 MB por segundo, que demorou um pouco para transmitir arquivos grandes, acima de 10 GB.